Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui na área, né? Vamos resolver muitas questões aqui hoje, né? Envolvendo a parte de função polinomial do primeiro e segundo grau. Como eu até comentei já com vocês em aulas anteriores, que é um tópico muito relevante. Quando se trata de função, quando a gente fala assim do Enem, mais especificamente, principalmente a função do primeiro grau, envolvendo a parte de gráficos, né? Você sabe que o Enem, assim como a maioria dos vestibulares, gosta de trabalhar questões com gráficos. E o nosso Enem, né, que é o nosso cargo-chefe maior, não é diferente. E as questões envolvendo função do primeiro grau, boa parte delas, o Enem gosta de cobrar com gráficos, beleza? Bora aqui relembrar um pouquinho da parte de função do primeiro e segundo grau. Gente, quando a gente fala aqui de função do primeiro grau, o que é que a gente tem que levar, que a gente tem que guardar no coraçãozinho da gente aqui? O que é? Primeiro é o zero ou a raiz da função. É a mesma coisa, é o mesmo significado. Zero ou raiz da função. Chama-se zero ou raiz da função é quando a gente pega aquela funçãozinha e o quê? Igual a zero. Fica o f de x igual a zero. Aí, se vocês observarem aqui, ó, como vocês podem ver aqui no gráfico, gente, quem toca o eixo x é quem? É a raiz ou o quê? Ou o zero da função. Beleza? Olha aí, como você pode ver essa observação, né? Geometricamente, o zero da função do primeiro grau é a abscissa que toca, que a reta corta o eixo x. Aí, bora lá, bora ver aqui num gráfico como é que se comporta uma função. Por exemplo, eu tenho aqui essa função y é igual a 3x mais 6. E eu quero saber o zero da função. Vou pegar a nossa função e vou igualar a zero. Quando ele fala assim, ó, zero ou raiz da função, é tu pegar a tua função e igualar a zero. Beleza, Bruno. Então, ó, passo 6 para o outro lado, fica menos 6. O x é menos 6 dividido por 3. Bora ver o comportamento aqui no gráfico. O menos 2, que é a raiz da função, é aquele ponto que toca o eixo x. O 6 é quem? O 6, que é o que toca o eixo y, ele é chamado de coeficiente linear. E nós também temos o coeficiente angular. Professor, quem é o coeficiente angular? É a taxa de variação. O delta y pelo delta x. Beleza? Ele é que vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Como assim, professor? Ó, tá aqui. Uma função ela é dita crescente quando? Quando o teu a ele é positivo. Beleza? Ela é dita crescente. Como é que funciona o gráfico dela? Tá aí, ó. Tá, essa é a inclinação dela. Cortando o eixo x é a raiz, cortando o eixo y é o coeficiente linear. E uma função é dita decrescente quando, professor? Quando o teu a ele é negativo. Beleza? Como é que funciona o gráfico dela? Tá aqui o gráfico da função. E do mesmo jeito, né? Tocou o eixo y é o coeficiente linear e toca o eixo x é a raiz da função. Beleza. Bora lá. Como é que a gente faz o estudo do sinal da função do primeiro grau, da função afim do primeiro grau? Tá aqui, ó. Quando o teu a ele é positivo, quando ele é maior do que zero, que é crescente a função, nós temos o comportamento ali, ó, esses três ali. Do mesmo jeito também na função decrescente.
Para a tua função ser positiva, o x tem que ser maior do que a raiz. Para ela ser igual a zero, y igual a zero, o x tem que ser igual a raiz, que é menos b sobre a. E para a tua função ser negativa, o x tem que ser menor do que a raiz. E isso acontece quando for uma função crescente. Quando o nosso a, que é o coeficiente angular, ele for positivo. Agora aqui, ó, quando a nossa função ela for decrescente, ela é decrescente quando o a ele é negativo, nós também temos esse comportamento, essas três situações aqui. Aí é o contrário, ela vai ser positiva quando? Quando for menor do que a raiz. Ela vai ser igual a zero quando? Quando for igual a raiz. E a tua função ela vai ser negativa quando for maior do que a raiz, que é menos b sobre a. Isso é um breve resumo, um breve comentário aí, né? Sobre a função afim à função do primeiro grau. Beleza? Bora aqui fazer questões aqui. Questõezinhas aqui de vestibular. Pronto, tá aqui, ó. Nós temos aí, e é exatamente essa primeira questão, falando sobre esse tópico, quando que ela é positiva, quando que ela é negativa, do estudo do sinal da função do primeiro grau. Primeiro, a função ela é positiva para... Tem alternativas aí. Então, vamos pegar o quê? Nós vamos pegar a nossa função, que é menos 2x sobre 3, menos 2, tem que ser maior do que 0. Beleza? Aí eu vou fazer o quê? Vou passar esse menos 2 para o outro lado. Fica menos 2x sobre 3 maior do que o 2 positivo, né? Quando muda de membro, muda o sinal. E agora eu vou tirar o MMC. Que no caso, o MMC é 3. Aí fica 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 2x, fica menos 2x. Maior. Aqui lembrando, né? Tem uma aqui escondido, né? 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. Agora a gente pode cancelar aqui os 3. Fica menos 2x maior do que 6. O que é que a gente faz agora? Usa o artifíciozinho, multiplicando por menos 1. Fica 2x menor do que menos 6, né? Porque muda o sinalzinho ali. Quem vai ser o x? Menor do que menos 6 dividido por 2. O x, com certeza, nessa primeira questão, ele é menor do que menos 3. Onde é que fala aí? Com certeza que é a letra B de bola. O x ele tem que ser menor do que menos 3. Segunda questão. Olha aí, né? Inclusive, a gente até fez algumas questões bem próximas dessa daqui, que é questões de montagem, né? Nós temos que montar a função. Montar a função do primeiro grau, a função do segundo grau também, que são questões do estilo do Enem. Nós temos aqui, ó, João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro por um dia em 2 locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes, que cobra R$80 a diária, mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Pedro alugou na locadora Bhaskara, que cobra R$50 a diária, mais 90 centavos por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor pela locação. Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram? Então, gente, primeira coisa, nós temos que montar essa função, porque
ele não deu a função montada. Como assim, professor? Nós temos que montar a função do primeiro grau, que foi o João alugando, né? E a outra, que é a do Pedro alugando aí também, né? Então, bora montar. Fica assim, ó. O João, vou botar aqui a funçãozinha que representa do João. É R$80 a diária. Gente, esse 80 é o valorzinho fixo. É o coeficiente linear. E aqui, ó, fica 70 centavos por quilômetro percorrido. Então, fica 0,7x mais 80. 0,7, 0,70 é a mesma coisa. E o outro aqui, ó, é o Pedro. O Pedro, ele alugou quanto? Foi 90 centavos por quilômetro percorrido. Fica 0,9x mais 50. Montei as duas funções. E esse x representa o quê? Exatamente a quantidade de quilômetro percorrido. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou igualar essas duas funções, porque eles dizem que pagaram o mesmo valor. Então, para saber isso, só a gente igualar. Aí fica 0,9x mais 50 é igual a 0,7x mais 80. Passa para cá o 0,7. Fica 0,9x menos 0,7x é igual a 80 menos 50. Porque o 50 vai para o outro lado, vai para o outro membro negativo. Aí fica 0,2x é igual a 80 menos 50, 30. O x vai ser igual a 30 dividido por 0,2. Está multiplicando, passa para o outro membro, dividindo. Para a gente tirar essa vírgula daí, né? Só multiplicar por 10. Que fica 300 dividido por 2, que é igual a 150. Então, eles percorreram juntos 150 quilômetros. Gente, a única alternativa que tem aí 150 é a qual? A letra A. E eles gastaram quanto? R$185. Professor, e vamos supor que numa questão tivesse outra alternativa com 150. Como é que a gente faria para chegar nesse 185? Aí você pegava o x aqui, que é 150, ia substituir lá na sua função, ou na do João, ou na do Pedro, que vocês iam chegar no 185. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Questão 3. O que é que diz aqui a questão 3? Ele diz assim, ó. Numa serigrafia, o preço Y de cada camiseta relaciona-se com a quantidade X de camisetas encomendadas. Então, o preço Y, ele se relaciona com a quantidade X de camisetas encomendadas. Através dessa fórmula, Y é igual a menos 0,4x mais 60. Se foram encomendadas 50 camisetas, qual é o custo de cada camiseta? Gente, ó, como ele fala, ele disse que foi encomendado o quê? 50 camisetas.
Então, esse 50 é exatamente quem? É o x lá da tua função. Porque ele está perguntando quem? É o y, que é o custo de cada camiseta. Então, bora lá. Fica assim. Y é igual menos 0,4 vezes 50 mais o 60. Beleza? Quanto é que dá essa multiplicação? 0,4 vezes 50 dá 20. Agora, não esquece do sinal, ó. Fica menos 20. Beleza? Mais 60. Outro detalhe que os alunos podem errar, podem se equivocar. O quê? Na questão do jogo de sinal. Se você esquecesse o sinal, tu ia somar 60 mais 20 e ia marcar a letra D, que estaria errado. Menos com mais, subtrai e repete o sinal do maior. 60 menos 20 é 40. E repete o sinal do maior, que é o de 60. Então, com certeza aqui é a letra A. O preço, o custo de cada camiseta é de R$40. Bora aqui na questão 4. Olha aí, questãozinha muito interessante aí, né? Sobre coordenadas. Vamos aqui aprender uma técnica que é descobrir o coeficiente angular e também dá para descobrir esse coeficiente angular. Se ele te der 2 pontos, dá para a gente fazer de duas formas. Duas formas para descobrir esse coeficiente angular. Pessoal, quem é esse coeficiente angular? Lá na tua função do primeiro grau é o Azinho. Beleza? Bora lá descobrir o A. Gente, se uma questão te der 2 pontos, tem como a gente descobrir o coeficiente angular. Como, professor? Qual é a formulazinha do coeficiente angular? O coeficiente angular, a forma é o ΔY dividido pelo ΔX. Professor, o que significa esse ΔY? É y menos y0 dividido x menos x0. Aí fica como aqui, ó? Lembrando aqui, ó, o x e o y, né? Fica menos 2 com menos 2 sobre 4 menos 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Dividido por 2, o nosso coeficiente angular, ele é igual a menos 2. Então, eu já descobri o A lá da minha função. Professor, como é que nós vamos descobrir o B? O B é que fica mais fácil. Se tu descobrir o A, o que é que tu vai fazer? A tua função, ela já está assim, ó. Fica f de x é igual a menos 2x mais b. Agora nós vamos atrás aí do b. Como, professor? Eu pego qualquer um desses 2 pontos e substituo na minha função. Como assim? Por exemplo, eu vou pegar esse ponto, 2 e 2, a coordenada aí. Lembrando que o f de x é o y. Aí fica 2 é igual menos 2 vezes 2 mais o b. Aí fica 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Quando vai para o outro lado, vai mais 4. Isso tudo é igual ao nosso Bzinho. O nosso B é igual a 6. E o nosso A, que a gente já descobriu, o nosso A, ele é igual a menos 2. Beleza? Agora,
Bora para a pergunta da questão. Ele quer saber o valor de A mais B. Quem é o A mais o B? Fica menos 2 mais 6, que dá 4. Positivo, né? Porque menos com mais é menos. E repete o sinal do maior. Com certeza que é a letra C. Beleza? Então, questão 4 aí, letra C. Questão 5 aí. Questões bem próximo, bem parecida com questões aí do Enem. Bora lá, o que é que diz aí a questão 5? O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada X e o valor total pago Y para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades desse produto para revender, ele pagará nessa compra o valor total de... Ele não fazer essa questão bem parecido com a gente fez a questão aqui anterior. Como assim? Nós vamos pegar, só que lá na questão anterior, ele já te deu os pontos. Mas aqui pelo gráfico tem como a gente tirar esses pontos. Nós temos aqui, esse ponto aqui está bem na origem, está partindo o gráfico, está partindo da origem. Nós temos esse ponto, qual é? O ponto 0 e 0, que é este pontozinho bem aqui, ó. E nós temos esse outro ponto que a questão também nos forneceu, o gráfico, que é o ponto 4 e 2. Outra coisa que a gente falou lá no comecinho da aula. Onde toca o eixo Y é o coeficiente linear. E o linear, quem é? É o B da nossa função do primeiro grau, que é o coeficiente linear. Então, de cara, a gente já pode tirar, podemos concluir que o B ele é igual a 0. Por quê? Está tocando o eixo Y lá na origem. Então, já sei que meu B é igual a 0. Professor, como é que eu vou descobrir o coeficiente angular, que é o Azinho? Vamos descobrir do jeito que a gente fez na questão aqui anterior. Quem é o A? É o ΔY dividido pelo ΔX, que é igual. Pega aquele ponto que eu botei lá no comecinho ali, ó. Fica 2 menos 0 dividido por 4 menos 0. Que fica 2 sobre 4, simplificando, que dá 1 meio. Esse é o nosso coeficiente angular. Quem vai ser a nossa função? Bora montar a nossa função. É quem? É x sobre 2, porque é 1 meio, né? Mais 0. Nem precisava colocar esse 0, né? Coeficiente linear. Montamos nossa função. Por que eu estou falando assim? Porque tem questões no Enem que ele te dá as informações, te dá um gráfico e pede, monte a função. Então, tá aqui, ó. Logicamente, ele ia botar só o x sobre 2, não ia botar esse 0 aí, não. Beleza? Agora, bora para a pergunta da questão. Ele quer saber quanto que ele vai... O valor total, que é o y, que é o valor pago. O y vai ser aqui. Vamos substituir o x por 2.350. Então, fica 2.350 dividido por 2. Mas 0 não vai interferir, né? Então, é R$ 1.175. Beleza? Então, com certeza aí é a letra E. Ele vai pagar R$ 1.175 para comprar 2.350
unidades. Lá, próxima questão. Olha aí. Temos aí essa questão. De novo, ele deu um gráficozinho aí para nós, né? E desse gráfico, nós iremos tirar muitas informações aí dele. O gráfico abaixo está representada a relação que estabelece qual deve ser o preço Y em reais para que sejam vendidas X unidades de determinado produto por dia. Qual deve ser o preço em reais para que sejam vendidas 28 unidades por dia? Então, bora lá. Logo nos pontos chaves aqui, ó. Esse Y, onde está tocando o eixo Y, que é bem aqui, ó, é quem? Eu falei lá no comecinho, é o coeficiente linear. Então, eu já tenho o nosso B, que é o coeficiente linear. Só pelo gráfico aí, já deu um coeficiente. Agora, professor, mas quem é esse ponto bem aqui? Gente, esse ponto aqui é o 35 e 0. E quem toca o eixo X, eu até falei para vocês, né? É quem? É o zero ou raiz da função? É quando a tua função é igual a zero. Quando o y é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Bora descobrir os dois, né? Bora descobrir o a agora. Fica, nossa função é essa, y é igual a x mais o b. Aí fica o y é zero. Fica 0 é igual a 35 vezes a, vamos descobrir o a, mais o b, que a gente já descobriu pelo gráfico, que o b é 7. Não é não? Bora lá. Quem vai ser o nosso a? Fica 35a. 35a igual a quanto? 35a é igual a menos 7, né? Porque muda de membro. O a vai ser quem? Menos 7 sobre 35. Se tu simplificar aqui por 7, fica quem? Menos 1 sobre 5. Pronto, já descobri o coeficiente angular, que é menos 1 sobre 5. E observe, gente, pelo formato do gráfico, vamos supor se numa questão eu te perguntasse o coeficiente angular. Tu já tem certeza, pelo formato do gráfico, que o coeficiente angular é negativo. Esse que é o formato de uma função que decrescente. E ela é decrescente por quê? Porque o a é negativo. Então, já descobrimos o nosso a, que é menos 1 sobre 5. Agora, bora montar nossa função de vez aqui, né? Nossa função é quem? Fica y é igual a menos x sobre 5 mais o b, que o b é 7. Beleza? Agora, montamos a nossa função, já botamos o a e o b. Agora, bora para a pergunta da questão. Qual deve ser o preço em reais para que sejam vendidas 28 unidades por dia? Bora lá, então, nós vamos substituir o x por 28 e vamos descobrir esse y. Fica como? Fica y é igual a menos 28 sobre 5 mais o 7. Quanto é que dá essa divisão aí, ó? 28 dividido por 5 dá 5,6. Fica negativo ali, né? Aí fica menos 5,6 mais 7.
menos com mais diminui, com certeza ele vai ter que pagar ali, ó, 1,40. Beleza? 1,40, com certeza aí é a letra E, 1,40. Questãozinha interessante, onde nós tivemos que descobrir o A, tivemos que descobrir o B, montamos a nossa função e depois a gente foi lá na pergunta, né? 28 unidades. Outra questão aqui com gráfico. Olha aí, é uma questão já no estilo do Enem. Que ele te dá um gráfico, ele pede para tu montar a função. Gente, pelo formato do gráfico, como a gente até fez aqui na questão anterior, tu já sabe que essa função ela é decrescente. E observa as alternativas, todas elas, o A, ele é negativo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem questões do Enem que ele te dá um formato do gráfico, vamos supor, essa aqui é negativo, e te dá uma alternativa lá com A positivo. Então, tu já elimina, já descarta, sem chance de ser ela. Então, vamos lá. Outro ponto que eu quero que vocês analisem aqui, ó. O B, que é o que está bem aqui, o B é igual a 1, que é o coeficiente linear. Então, tu já sabe que só pode ser qual? Ou é a letra A, ou é a letra B. Porque as outras, a letra C, o coeficiente linear é 4. E na letra D, o coeficiente linear é menos 3. Então, tá fora. Temos 50% de chance de acertar agora. Agora, nós vamos atrás do coeficiente angular. Já descobriu o B. Que é esse ponto que toca o eixo X, que a gente já falou para vocês aí, é quem? O zero ou raiz da função. Então, aqui quem é? É o ponto 4 e 0, que é o y, que é igual a 0. Agora, nós vamos o quê? Montar a nossa função. Fica f de x, né, o formato dela, é igual a x mais b. Então, fica o y igual a 0. É igual a 4a, mais o b, que é 1. Beleza? Aí fica, bora resolver aqui, ó. Fica 4a é igual a menos 1. O a, ele é igual a menos 1 sobre 4. Gente, menos 1 sobre 4, se tu dividir essa fração aí, fica quem? Menos 0,25. Beleza? Bora montar a função agora, que eu já sei o A e o B. F de x, ele é igual. Quem é o nosso A? Menos 0,25x. Quem é o nosso B? É 1 pelo gráficozinho ali, né? Com certeza só pode ser qual? Letra B de bola. Aí, se vocês observarem, gente, na letra A, se o aluno, por exemplo, bem aqui ele esquecesse, botasse 4 dividido por menos 1. Se ele trocasse a posição ali, então, ele marcaria a letra A. Então, dá para o aluno se enrolar se ele, porventura, ele trocasse aquela parte da matemática básica ali. Questão 8. Olha aí. Outra questão, como eu já até falei para vocês, questões que tem que montar a função é muito importante. Questões nesse estilo, o Enem gosta de cobrar como, professor? Ele gosta de botar operadoras de telefone, ele gosta de colocar, envolvendo essa parte aí de táxi, esses motoristas aí de aplicativos, né?
Porque dá para a gente fazer uma relaçãozinha, dá para a gente fazer uma função do primeiro grau usando essa parte aí do nosso cotidiano. Ao alugar um carro, o locatário precisa pagar R$60 por dia, mais R$1,50 por quilômetro rodado. Para facilitar, as locadoras podem fazer uma relação entre o valor a ser pago P em reais em função dos quilômetros rodados, representado por X. Então, X são os quilômetros rodados. Qual das expressões abaixo representa o valor pago pelos locatários em função dos quilômetros rodados? Beleza? Então, a gente até fez aqui uma questão, só que lá na questão ele vai descobrir o valorzinho do X, o valor que ele pagou. Já nessa, você tem, ele está pedindo só para você montar a função. Então, vamos logo no ponto importante aqui, no ponto importante da questão. Ele diz que precisa pagar o quê? R$60 por dia. Então, a primeira pergunta que é, gente, esse 60, ele é o quê? Ele é o coeficiente linear. E o coeficiente linear é aquele valorzinho fixo. É o valorzinho fixo. Lembrando, vamos botar a função P, né? Que é assim, ó, tu tem P, que é igual a X mais o B. Então, tu já sabe que teu B, ele é igual a 60. Beleza. E aqui, ó, cada quilômetro rodado a pessoa paga quem? R$1,50. Ele vai ser quem? O coeficiente angular. Bora montar a nossa função. Fica quem? P, que é o preço, é igual a 1,50x mais o B, que é 60, que é o valorzinho fixo. Mas, professor, não tem nenhuma alternativa com isso aí. Gente, ele quis só nos ludibriar. Por quê? Ele só não botou na ordem convencional, que é a letra C. Observa que na letra C ele só mudou a posição desses dois, que é o 60 mais 1,50x. E é a mesma coisa, né? Que o aluno pensa, eita, que o 60 já é o angular. Não, presta atenção, né? Então, com certeza aqui é a letra C, que é 60 mais 1,50x. Então, gente, esse tipo de questão é muito, como diz, cai demais, despenca nos nossos vestibulares aí. Próxima questão. Os volumes de água, V, medidos em litros em reservatórios A e B, variam em função do tempo T, medido em minutos, de acordo com as seguintes relações. O volume A é 200 mais 3T, e o volume B é igual a 5.000 menos 3T. Determine o instante em que os reservatórios estarão com o mesmo volume. Gente, quando ele fala mesmo volume, vão ser iguais. Professor, o que é que eu vou fazer? Nós vamos igualar essas duas funções. Vamos igualar essas duas funções e vamos descobrir exatamente o tempo que está sendo pedido aí na questão. Então, fica assim, ó. (200 mais 3T é igual a 5.000 menos 3T. Beleza?
Menos 3t eu passo para o primeiro membro. Fica 3t mais 3t igual a 5.000 menos 200. Beleza? 3 mais 3 dá 6t. É igual a 4.800. Qual vai ser o tempo aí, ó? O tempo vai ser igual a 4.800 dividido por 6. Quanto é que dá essa divisãozinha, ó? O tempo, ele é igual a 800 minutos, né? Com certeza que é a letra D de dado igual a 800 minutos. Gente, ó, outra coisa, também já vi questões como, vamos supor que lá nas alternativas, vamos supor que as alternativas tivessem horas. Pessoal, mas como é que eu ia fazer essa transformação de minuto para hora? Aí tem que lembrar, né? 1 hora é igual a 60 minutos. Aí tu ia pegar o quê? Os 800 e ia dividir por 60. Aí tu ia encontrar aí horas e minutos aí. Beleza? Então, gente, nossa aulinha aqui de agora foi sobre o quê? Função do primeiro grau. E a nossa aulinha, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre, vamos resolver questões envolvendo função quadrática, beleza? Até daqui a pouquinho.